Algum momento muito difícil que o senhor lembra assim, diz, rapaz, aquele dali foi complicado e que o senhor poderia falar aqui para nós? Ai, ai. Foram muitos os momentos, né? Eu passei por um burnout muito forte. Sim. E cansaço espiritual, cansaço físico, talvez algumas brechas que dei, né, de não rezar o suficiente, uma vida muito ativa, né? Uhum. Então, eu acho que é importante falar isso também. Entender que a gente não é super-homem, que nós somos seres humanos, filhos de Deus, e que tem que ter muita intimidade com Deus. Então, às vezes, a vida vai nos puxando, 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 puxando. Todo mundo quer. Então, você vai se doando, vai se doando, vai se doando. Então, às vezes, você não reza o suficiente. Tem um amigo meu que diz assim, quanto maior a sua missão, maior deve ser a sua oração, né? Uhum. Então, eu passei por um burnout muito grande, eu creio como consequência de cansaço físico, cansaço espiritual, uma consequência de vários fatores juntos, né? Batalhas espirituais, grandes batalhas espirituais. Então, foram umas decepções, mágoas, tristezas, acusação de ser um padre ladrão, que estava ficando rico com mídia, que estava ficando rico com TV, que estava ficando rico, né? Eu não sei o que é ficar... Você tá rico, Guto? Você tá rico? Ai, que maravilha! Você tá rico? Eu não Você tá rico? deixar passar isso daqui. E é difícil, né, as pessoas entenderem, né, que tem coisa que a gente faz literalmente por amor, né? Claro. Literalmente por amor. Então, assim, quando eu vou para as missões, por exemplo, os e-mails que chegam para mim, para a missão, é assim, padre, quanto você cobra para ir em tal cidade, em tal estado, em tal país, né? Para você vir aqui na minha cidade? Eu falo, olha, eu não cobro nada. Não cobro nada, não cobro nada. É o que vocês puderem. Eu sou pároco, tenho meu salário de padre, que são 2 salários mínimos, né? É o que o padre da nossa diocese recebe hoje, da nossa diocese de Santa Amaro. Cada diocese tem a sua realidade. Nossa diocese de Santa Amaro são 2 salários mínimos, ajustado 1% ao ano por idade e tempo, né? Então, 2 salários mínimos, mais 16%, né? Por causa de 16 anos de padre. Isso. Né? Então, enfim, é isso o salário de padre que eu tenho, né? Vivo disso. Né? Não vivo de missão, porque como eu tenho a paróquia, então eu saio na medida do possível, porque em primeiro lugar, minha primeira missão é minha paróquia. Né? Depois sou do conselho, isso, aquilo, com o bispo, tal, então os compromissos da diocese. Então, as pessoas às vezes têm essa vaga ideia que fiquei rico, né? Então, assim, por exemplo, eu fiz 2 CDs de música quando estava no santuário. Então, na época ainda tinha CD. Então, eu fiz 2 CDs. Os 2 CDs que fiz, dei 100% para o santuário. Não peguei um centavo para mim. Então, para reverter, para levantar o santuário. Né? Tem livros de oração, livros escritos? Sim. Tem um ou dois livros que eu peguei para mim alguma coisa, para mim também preciso de uma ajuda, também Sim, preciso, né? Não posso mentir. Mas os outros livros, 100% para o santuário. Então, é difícil as pessoas saberem disso. Então, por exemplo, quanto que eu ganho hoje para fazer canção nova? Nada. Entende? É difícil as pessoas acreditarem. Eu faço um programa na TV Canção Nova e eu ganho a graça de Deus. Eu vou e volto com o combustível que eu coloco. É difícil as pessoas acreditarem. Né? Mas já sou a Bíblia que eu poderia jurar agora sobre a Bíblia aqui. Né? Se esse livro vale, eu coloco o limão nesse livro aqui e juro aqui agora, que não ganho. Né? Fiz muitos anos TV Século XXI, muitos. Eu ia toda quarta-feira para Campinas, né, Jundiaí, fazia TV Século XXI. Quanto ganhava? Aí, como pela distância, viagem, me dava gasolina e mais R$100 por programa. Então, assim, legal, tipo uma esporte lá. Mas, assim, se você parar para pensar, você sai da sua casa, eu passava o dia inteiro fora. Né? Então, legal, não tenho gasto do meu bolso, mas, né? Mas nada que você vai ficar rico com R$100 por programa, 100 e pouquinho na época. Né? Então, assim... você conhece um pouco da vida missionária. Então, assim, quanto que a gente ganha? Tem lugar que te dá 100, tem lugar que te dá 200, tem lugar que te dá 300, tem lugar que te dá nada. Porque você fala que não cobra nada, a pessoa não te dá nada. Né? Então, amém, vou fazer o quê? Amém, obrigado, Deus abençoe. Né? Então, são situações que nós enfrentamos, eu não estou reclamando, estou dizendo
do que se vive. Então, talvez um acúmulo de cansaço, talvez um acúmulo de coisas, né, de decepções, tristezas e perseguição. E falaram que eu tinha roubado, que eu estava ficando rico em torno do santuário. Que estava né? construindo, né? Construindo. Então, só que eu tenho minha consciência tranquila. Eu não conseguiria expulsar o mal, trabalhar com libertação. Você entende que não, se eu roubasse um centavo, o demônio ia me destruir. É brecha. E o demônio nunca conseguiu me acusar disso. Porque ele acusa. Eu tive casos que fui rezar que ele acusou. Então, assim, são situações que a gente tem que ter essa noção. Então, talvez acho que foi o grande momento mais difícil do meu ministério, né? Porque a doença psicológica e emocional, ela é muito difícil você tocar. Uma coisa é uma cirurgia que eu fiz na garganta aqui, 30 dias, já volto melhorzinho, já volto a celebrar as missas, aí já estou com vida normal de novo. Outra coisa é uma doença psicológica e emocional que você não toca nela, né? Você tem que ter paciência, tem que passar por psiquiatra, por psicólogo, que passei. Né? Não tem vergonha, é importante, os médicos são de Deus. Isso. Então, passar por um médico, rever a vida. Aí, nessa hora, você começa a rever. Peraí, por que fiquei doente? Aí é perdoar, aí é rezar, aí é reconciliar, é fazer um trabalho de recomeçar, que tive que fazer todo esse trabalho. E nesse momento foi o mais difícil, porque nesse momento, eu falo aqui abertamente, quando eu estava no auge da depressão, na verdade, o burnout e a depressão né, são muito próximos, né? Estava tão ruim que eu chamei meus pais e falei assim, ó, se prepare, que eu não sei se eu vou aguentar, eu acho que eu vou deixar o sacerdócio. E nesse período, eu pensei 3 coisas. Deixo o sacerdócio, vivo uma vida dupla, tem tanta gente que vive assim também, né? Ou continuo vivendo a vida de santidade que Deus me chama no sacerdócio. Pensei, não posso negar que pensei. Sim. Ofertas de mulheres, de coisas, não me faltam. Né? Então, situações não me faltam. Então, foi um momento muito delicado da minha vida que precisei ter muito discernimento, muita calma. Pedi muita oração a muitas pessoas rezando por mim, padres, onde tive que ter muita paciência, porque eu entrava na missa de cura, eu não sabia o que eu estava fazendo. A pessoa falava para mim assim, padre, eu fui curar de câncer, padre, eu fui curar de uma doença que não tem cura pela medicina. E a cabeça do senhor lá... Eu falava assim, legal, que bom. Tipo, para mim era uma coisa que você falar assim, como um chocolate que não tinha gosto. Sim. Não tinha sentido. Não tinha sentido. Nada fazia sentido. Eu celebrava, pregava, fazia com amor, mas não tinha sentido fazer mais missa de cura, não tinha mais sentido ser padre. Porque, na verdade, o burnout e a depressão, você perde o sentido da vida. Não tem mais sentido. Mas a pessoa, padre, como Deus te usou naquela época. Então, eu entrava, não sabia como celebrava a missa. E não foi um mês, não foram 2, não foram 3, foram uns 2 anos assim. Nossa, difícil. Foram anos duros. Foi duro. Que assim, penei, chorei, suei sangue, entende? Foi uma época muito difícil no ministério sacerdotal. Assim, foi um momento assim, mas foi um momento da grande virada. Porque assim, meu ministério, ele era como? Ele era pura oração por cura, libertação e exorcismo. Eu era conhecido como padre que fazia exorcismo, que rezava, que impunha a mão. Ótimo, louvado seja Deus. Era o que eu sabia fazer, eu era apaixonado. E sou apaixonado até hoje por isso. E o que aconteceu? Com essa situação, eu não conseguia mais pôr a mão para rezar pelas pessoas. Padre, reza por mim? Deus te abençoe, meu Pai, feliz. Assim. Porque eu tinha medo de ficar doente de novo. Então eu associei a cura, a libertação do exorcismo à minha doença. E tudo. Entende? Eu associei. Mas não tem nada a ver. Entende? São várias consequências. Sim, claro. Então eu não conseguia mais rezar pelas pessoas. E quando eu falava disso, hoje eu não choro mais. Mas eu chorava. Eu não consigo mais rezar pelas pessoas e chorava. Eu não consigo mais ser aquele padre que eu era. E chorava. Sofria. Isso as pessoas não sabem. E eu sofria. Eu falo, eu fico emocionado, mas não choro mais. Mas eu sofria, não conseguia mais rezar pelas pessoas. Eu não tinha força mais. Foi nesse momento que o Evandro Nunes, um grande pregador de renovação católica, ele me deu um livro chamado Por que Deus não cura os seus amigos? E eu comecei a ler esse livro. Era fininho, e engoli. Falei, por que Deus não me cura?
Sou amigo dele, né? Pô, mano. Pelo menos eu acho que eu sou amigo dele, né? Santa Teresa, assim que você trata seus amigos? Por que Deus não cura seus amigos? Eu falei, quero entender porque ele não me cura. Eu sou padre, faço oração pelas pessoas, estou construindo um santuário para ele, para Nossa Senhora. Pera um pouquinho, por que Deus não me cura? E comecei a ler, que é baseado no quê? Na história de Lázaro. Jesus é avisado. Lázaro está doente. Ah, tá bom, já vou. E Jesus vai para mais longe. Lázaro está doente. Ele é avisado várias vezes. E Jesus vai para mais longe. Lázaro está doente. Ele vai lá para a piscina trazer o homem lá na piscina de Siloé. Dos 5 pórticos. E ele não vai. Até que chega a notícia. Lázaro morreu. Jesus chega depois de 4 dias que Lázaro está morto. Quanto mais ele é avisado que Lázaro está doente, mais longe ele vai. E eu engoli esse livro. E aí eu falei, meu Deus. E Jesus chega e ressuscita Lázaro. Né? Então, eu falei, bom, na hora certa Jesus vai me ressuscitar. Na hora certa ele vai colocar a mão dele. Só que, como eu não conseguia, eu comecei a perceber que o que me fazia bem, porque a cabeça estava ruim. O que me fazia bem? Comecei a ler muito. Coisa que eu estava muito afastado da leitura. Eu lia, mas assim, com a correria eu não conseguia ler muito, né? Parar para ler. Eu estava muito afastado das leituras. Da leitura espiritual. Então, eu precisava voltar a fazer mais leitura espiritual, mas eu estava muito afastado pela correria do ministério. O ativismo, que é perigosíssimo, né? Uma das brechas também. E eu comecei a entender, falei, não, preciso voltar. Então eu li esse livro. Aí eu comecei a ler Beato Fotochin. Né? A Vida Oculta de Jesus. Não, desculpa. Carlo de Foucault, desculpa, eu errei. O Fotochin é outro. Beato Fotochin, né? A Vida de Cristo, né? Isso. Porque eu peguei o original dele, né? Que eu tinha. Sim. Então, na verdade, eu que ressuscitei aqui do Brasil o Fotochin, na verdade. Eu comecei a pregar, né? Aí depois o pessoal, né, começou a trazer ele aí, né? Mas eu que trouxe né, comecei a trazer o Fotochin, né? Aí eu comecei a ganhar todos os Fotochin, comecei a ler um por um, praticamente quase Fotochin. Aí comecei a mergulhar nas leituras, e aí começou a acontecer com o meu ministério. O ministério deu uma guinada. Eu saí da cura e da libertação oracional, propriamente de pôr a mão e rezar ali para as pessoas do exorcismo, e comecei a passar para a cura e da libertação, palavra. Uma palavra mais acertada. Então, meu ministério entrou numa nova dimensão. É como que Deus, a minha cabeça virou a chavinha, já que eu não consigo fazer isso aqui, Deus me deu esse lado aqui. E eu comecei a pregar, me apaixonei pela pregação. Então, hoje as pessoas me conhecem pela pregação, talvez não tanto meu ministério por libertação. Então, meu ministério deu uma virada, uma guinada. E foi justamente nesse meio de caminho que a Canção Nova começou a me chamar para pregar na Canção Nova, Cachoeira Paulista, dos acampamentos. Então, meu ministério mudou para o ministério assim de pregação. Então foi onde Deus mudou. Então, só que eu percebo, meu ministério não é que era manco, né? Mas precisava melhorar esse lado aqui. Então, de todo mal Deus tira o bem, de toda situação. Então o ministério ficou hoje, é um tripézinho mais, né? Fica uma coisa mais assim, né? Palavra, oração, vida com Deus, intimidade, sabedoria, discernimento. Então hoje o ministério mais concreto, o ministério mais assim fervoroso. Então foi muito duro, mas vi Deus trabalhar. Então hoje eu agradeço pelo que eu passei, sabe? Sim. Hoje eu louvo a Deus pela dificuldade que passei. Se não fosse isso, seria um padre mais maturo, um padre mais impetuoso, né? Tinha coisas que eu queria no início do ministério, Deus não me deu. Depois que eu amadureci, passei pelas enfermidades, que eu amadureci, Deus me deu. Deus me permitiu viver várias coisas a nível de pregação, de oração, lugares, coisas. Deus permitiu acontecer. E eu vejo que se Deus tivesse me dado isso há 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu não estaria pronto. Talvez eu teria jogado por água abaixo. Eu não sei onde eu estaria hoje como padre. Talvez muito orgulhoso, vaidoso. Deus quebrou meu topete, Deus quebrou minha soberba. Eu era um pouco orgulhoso, vaidoso, sim. Não posso negar isso. Algumas brechas, algumas, né? Então aqui colocar as misérias também. Acho que é importante as pessoas saberem disso. E Deus foi me quebrando também como um filho dele. Que Deus me queria de uma forma, como um vaso, como ele queria. Deus foi trabalhando esse Padre Anderson. Depois passei por 2 cirurgias no joelho, jogando bola com os jovens. Eu amo jogar bola, não posso mais hoje. Passei por 2 cirurgias no joelho, né, para variar. Então, acabava a missa de quinta-feira lá do grupo de oração. Eu já estava com meião por baixo, tudo por baixo, não sei o que lá.
Ia pra quadra, arrancava a roupa ali, já tava com futebol até 10 da noite, tal, não sei o que lá. Né, precisa fazer um esporte, né? E eu ia. Aí um dia que rompi uma torção lá, nossa, foi horrível, 2 cirurgias no joelho. Aí eu me revoltei com Deus de novo, falei, poxa, de novo, Senhor? E aí, não tá, né? Aí passei por essa fase, aí eu brinco, né? Que então foram 3 processos, né? Aqui Deus me quebrou todinho, né? Deus quebra aqueles que Ele quer, né? Deus quebra. Depois Ele consertou na primeira cirurgia e na segunda Ele deu acabamento na minha vida espiritual, né? Então hoje eu entendo esse processo lindo que Deus fez na minha vida. Hoje eu louvo pela dificuldade que passei. Se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria hoje. Verdade.